Série Apocalipse, Revelando Esperança. Lição 23. As duas testemunhas de luto e a mensagem dos três anjos. Com esta lição, pretendemos ressaltar a mensagem dos três anjos de Apocalipse. Desde que Satanás se rebelou contra Deus, iniciando o grande conflito cósmico, todas as vontades começaram a polarizar-se em torno de uma das duas forças, a força do bem, centralizada no Deus de amor, ou a força do mal, encabeçada por Satanás e seus anjos rebeldes. A revelação divina nos mostra que não há terreno neutro. Ou estamos com Deus e sua verdade, ou nos alistamos do lado do inimigo, com os erros que tem semeado. Neste esboço de análise, veremos outros aspectos dessas duas grandes forças que estão em ação no planeta Terra, ilustrados no Apocalipse 11. Apocalipse 11, versos 3 e 4, nos fala sobre as duas testemunhas de Deus, que estiveram de luto durante os 1260 anos, período este de perseguição do Anticristo. Ouça esta passagem. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais, que estão diante do Deus da terra. Pois bem, as duas oliveiras e os dois castiçais se referem à mesma coisa, e no contexto dos 1260 anos devem ser identificados como o Velho e o Novo Testamentos, revelados pelo Espírito Santo. João 14, 26, 15, 26, 16, 13 a 15 e 2 Pedro 1, 21. O Senhor Jesus Cristo disse que as Escrituras dão testemunho dele, João 5,39, e Davi declarou que a palavra de Deus é uma lâmpada que ilumina o caminho, Salmos 119, 105. O período de perseguição de 42 meses, ou 1260 dias proféticos, que vai desde o Edito de Justiniano, 538, até que Berthier, general de Napoleão, o aboliu em 1798. Durante esta época, apesar de brutalmente perseguidos, o Velho e o Novo Testamentos continuaram dando testemunho do amor e da verdade de Deus. Nos versículos 5 e 6 do capítulo 11, declara-se que aqueles que interferem com estas testemunhas, a palavra de Deus, ou as atacam devem morrer. A mesma admoestação é dada no capítulo 22, versos 18 e 19. Também se destaca o poder da palavra de Deus quando usada legitimamente, e são mencionados milagres realizados por Elias e Moisés, que usaram sincera e fielmente a palavra de Deus. Ouçamos agora Apocalipse 11, 7, para ver o que o Anticristo, a besta, faria contra a palavra de Deus, aqui simbolizadas nas duas testemunhas, ou nos dois castiçais. E, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. A besta que sobe do abismo é o próprio Satanás, Apocalipse 20, 1 a 3. E também simboliza os reinos do mundo que estão sob o seu domínio. Em Apocalipse 11, 8 e 9, aparecem Sodoma e Egito para destruir as testemunhas de Deus, pois, como nações inimigas do povo de Deus no passado, servem como símbolo muito eloquente para este cenário de perseguição à palavra de Deus e aos seus fiéis. Vejamos agora em Apocalipse 11, versos 11 e 12,
por quanto tempo permaneceram quase sem vida as testemunhas de Deus. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Em função de a Bíblia o desmascarar, Satanás procura silenciar o seu testemunho, quer mantendo-a oculta, quer destruindo-a. Se aplicamos a esses 3 dias e meio o período bíblico de 1 dia por 1 ano, Ezequiel 4:6, chegaremos à conclusão de que o testemunho bíblico reviveria 3 anos e meio depois de ter sido aniquilado. Esta profecia se cumpriu de um modo muito preciso e surpreendente na história da França. Os 3 anos e meio foram exatamente o reinado de terror da Revolução Francesa. Esse período começou em 26 de novembro de 1793, quando a França, por decreto de sua Assembleia Legislativa, declarou que não há Deus, o que foi motivo de alegria para todos os seus habitantes, e durou até 17 de junho de 1797, quando o governo francês anulou o decreto e outra vez se permitiu a prática da religião na França. Durante este tempo, a Bíblia foi queimada e abolida na França. Foi morta. Todas as igrejas foram fechadas e proibiu-se a adoração de Deus por decreto da Assembleia, que era o corpo legislativo da França. Também se decidiu que a semana seria de 10 dias. O dia de repouso foi abandonado e em seu lugar se consagrava um dia em cada 10 para a orgia e a blasfêmia. Negou-se abertamente a existência de Deus. Uma mulher imortal foi nomeada a deusa da razão e as pessoas deviam adorá-la. Ficou proibido todo tipo de culto religioso. Tudo isto durou exatamente 3 anos e meio, como o disse a profecia. Porém, o testemunho bíblico não só ressuscitaria, mas se elevaria e sua fama subiria ao céu. Em 1804 e 1816 foram organizadas as primeiras e maiores sociedades bíblicas, e o livro de Deus inundou o planeta, constituindo-se no livro mais difundido de toda a história da humanidade. Ó, tu que deste o pão lá junto ao mar, vem dá-lo a mim também, Jesus, vem dar. Em tua palavra, Deus, procuro achar o santo pão que me há de sustentar. É vida teu falar, aquele que crê. As tuas palavras quero obedecer, mas fraco sou, Senhor.